vamos falar de possessão, né? Dentro do judaísmo, anjo, demônio, né? Malak, Jin. Curte o vídeo, deixa o like e inscreva-se. Vamos a mais uma valiosa informação. Na Cabala prática, se fala de dois tipos de influência, ou para alguns, de possessão. Uma delas se chama Magid, e a outra de Dibuk. O Dibuk é um espírito rua, de um falecido que passa a acompanhar uma pessoa. Frequentemente identificado como demônio ou obsessor, um nível de alma muito próximo da matéria. O idioma hebraico é polissêmico, e lembremos que as palavras hebraicas possuem raízes triliterais que definem uma família de palavras relacionadas a elas. A palavra Dibuk se escreve com as letras Dalet, Bet e Kuf, ou seja, a mesma raiz da palavra Devekut, que significa apego. Na Kabbalah, quando falamos de Devekut, nos referimos à anulação do eu, para nos unirmos ao todo, a Deus. Então, a intenção da Kabbalah é manter um Devekut positivo, mas pode existir um Devekut negativo, o apego a um Dibuk, ou o apego de um Dibuk a uma pessoa. Estes episódios de possessão ou influência de um Dibuk estão relacionados a más práticas que a pessoa comete, que o Dibuk também cometia em vida, o que acaba atraindo essas entidades. A Kabbalah descreve que esses atos são geralmente de natureza sexual, algum vício destrutivo ou por erros de convocação de alguma energia de outro plano, ou seja, imprudência ao se envolver com algum tipo de feitiçaria. O rei Davi é considerado o primeiro exorcista judeu. Apesar do fato do judaísmo pós-exílico e rabínico serem baseados na religião israelita do período pré-exílico, que os pesquisadores chamam de javismo, existem algumas diferenças entre esses sistemas. A religião israelita do período pré-exílico era praticada pelo rei Davi, e parte do livro de Salmos foi redigido antes de grande parte do Pentateuco. É por isso que o livro de Salmos é o mais mágico em todo o Taná. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16:14, diz assim: Visto que o Espírito de Deus se afastou de Saul, um espírito maligno desejado pelo Eterno o aterrorizou. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que você está apavorado por um espírito maligno. Que nosso Senhor ordene aos seus servos aqui presentes que procurem um homem que toque bem a lira, e será que quando o espírito maligno vier sobre você, ele dedilhará com a mão, e você se sentirá bem. Em outras palavras, eles estavam procurando alguém para relaxar o espírito negativo que atormentava Saul. No mesmo capítulo 16, mas no versículo 23 diz: E ocorreu quando o Rua Elohim estava sobre Saul, Davi tocava a lira de modo que Saul encontrava alívio e se sentia bem, e o espírito mau se afastava. Na caverna 11 em Qumran, foram encontrados fragmentos de manuscritos do período do Segundo Templo, do que parecem ser de uma tradição perdida de exorcismos associados a Davi. Em um desses fragmentos que sobreviveram, está uma oração semelhante a um salmo, assim como todos os outros textos de exorcismos daquele período. No texto, o recitador está buscando expulsar espíritos que disputam seu próprio corpo, através do entendimento e conhecimento de Adonai. O fragmento 11 também é atribuído a Davi, e parece ter sido baseado no Salmo 91. Se trata de um ritual contra espíritos negativos, e até o anjo Rafael é mencionado nele. Infelizmente, a maior parte do texto é danificada, e a outra parte não sobreviveu. Mas na composição do texto, é possível ver o exorcista desafiando o espírito e zombando de sua aparência mal formada, e que Deus o lançará no abismo, pois a terra será somente para os justos. Um Dibuk pode ser identificado como um demônio. Por outro lado, uma entidade celestial que acompanha uma pessoa com o propósito de revelar segredos místicos e elevados da dimensão espiritual é chamado de Magid, e pode ser identificado como um anjo. É de interesse desses seres que o ser humano evolua, porque o fundamento do universo é a evolução. Segundo alguns cabalistas da antiguidade, um Magid pode ser um anjo, uma alma elevada que já cumpriu sua missão no plano material, ou a alma de um justo, um tzadik do passado. Abulafia diz que a influência de um Magid pode ser exterior ou interior. Neste caso, a possessão por uma entidade celestial não faz com que a pessoa fique fora de controle. Ela é capaz de perceber que está recebendo informações do mundo superior. Geralmente esse tema foi reduzido a folclore ou mitos judaicos,
Entretanto, existem autores intelectuais como Matt Goldish e Moshe Idel, que trabalharam o que poderíamos chamar de fenômenos paranormais a partir de uma linguagem neurocientífica. A primeira vez que o termo Maggid aparece é no Sefer Hatamar, e era muito comum no círculo de cabalistas da Espanha. Existem meditações para convocar um Maggid. Eles analisavam essas experiências e faziam registros e anotações. O relato de possessão de um Maggid mais famosa é atribuída ao Rabi Yosef Karo, que descreveu suas experiências em seu diário Maggid Me Yesharim. Lá, Yosef transcreve as palavras que teriam sido ditas pela entidade que o possuiu por várias décadas, anotando a data da comunicação em cada relato. Segundo esse mesmo diário, o Maggid confirma a premissa da reencarnação no judaísmo, doutrina que até os pitagóricos já estudavam. Moshe Cordovero também teve experiências com Maggid e escreveu: os homens podem ser incomodados por espíritos malignos, e da mesma forma, um anjo pode entrar em um homem e lhe falar palavras de sabedoria, e isso que é um Maggid. Diz o Talmud: o caminho que uma pessoa quer seguir, por este caminho, eles o levarão. Seja um caminho positivo e de expansão com os Maggidim, ou um caminho destrutivo e sem futuro com os maus espíritos. Maggid significa o que conta, e está relacionado ao conhecimento que ajuda o ser humano em seu processo evolutivo. Muitos dos cabalistas de Safed escreveram que receberam seus ensinamentos diretamente do outro lado, de um Maggid, incluindo Isaac Luria, Moshe Cordovero, Yosef Karo e Haim Vital, principal aluno de Isaac Luria, disse em sua obra Etz Haim, que era acompanhado pela alma do Rabi Benayal Ben Yehoiadá. O Rabi Yehudá Petaya, em seu livro Haruhot Mesaprot, conta como os espíritos podem influenciar a vida de uma pessoa e seu processo de desencarne, anjos e almas elevadas ou espíritos negativos desencarnados. O objetivo era conscientizar que, conforme o estado energético em que uma pessoa se encontra, suas intenções e ações, ela será afetada por essas forças. A cada momento, uma pessoa irradia seu campo energético, o que determinará quais espíritos estarão ao seu redor. Gostaram do vídeo do aprendizado? Desse vídeo aí, nessas falas, dá para tirar dezenas de conclusões sobre vários e vários assuntos. Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no canal.